Salve, meus irmãos de fé, meus irmãos, meus amigos, seguidores do nosso canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando sequência à nossa narrativa da nossa jornada espiritual, da nossa evolução, essa busca incessável, ininterrupta, tão bonita. Nós vamos começar hoje a segunda parte da nossa caminhada no nosso terreiro, que eu reputo como a grande mudança de rumo, o grande passo para uma descoberta de um processo muito interessante, muito efetivo, de um acerto de decisão fantástico. Então foi assim. Numa certa gira, estávamos reunidos para os nossos trabalhos normais e na narrativa inicial, na abertura dos trabalhos, o nosso dirigente sempre fazia uma explanação de como seriam os trabalhos, os objetivos, e numa certa noite ele começou a narrativa dizendo da grande mudança que seria. A partir daquele momento não haveriam mais consultas. Os trabalhos seriam como um painel, como uma vivência. E ele fez as explicações, onde deveríamos fazer questionamentos, fazer explanações, cada um teria o seu ponto de vista, a sua narrativa sobre uma questão levantada, todos teriam a atribuição, principalmente essa palavra, atribuição de refletir, de pensar, de analisar, de descobrir razões dos fatos, das opções, as escolhas, as consequências disso, e foi mais ou menos assim. No primeiro trabalho, foi solicitado para que todas as pessoas que estivessem presentes escrevessem perguntas que seriam anotadas, seriam registradas num pedaço de papel, e que na próxima gira as perguntas seriam lidas e seriam respondidas. Mas não de forma pessoal, não de forma de consulta, mas sim nesse painel. As pessoas se posicionariam em círculo, cada uma na sua cadeira, no seu banquinho, onde as entidades, consulentes, os tambores, todos estariam em volta e seriam respondidas as questões, esclarecendo cada um com o seu ponto de vista. E esse foi um processo inicial. Houve um certo choque. Por quê? Porque o choque é as pessoas que procuram um terreiro de Umbanda, ou mesmo até uma igreja católica, um templo budista, um templo... lógico que eles buscam a fé, eles buscam o contato com a espiritualidade, com o superior, porém, em alguns casos, a grande questão é a insegurança, a dúvida, vou falar uma coisa, a preguiça, às vezes, de enfrentar uma situação. É mais fácil a gente redirecionar.
às vezes até a palavra falta de conhecimento, a ignorância dos fatos, das saídas, das respostas, às vezes a falta de amor próprio, a falta de confiança, de segurança nos seus pensamentos, nas suas escolhas. E são várias as razões. Então as pessoas procuram tempo para pedir auxílio e às vezes até uma solução para uma questão pessoal. Então era muito comum a gente ouvir as pessoas pedindo para que estava precisando mudar de emprego, pessoas que estavam mudando, se aproximar de uma pessoa que ela gostava, pessoas que procuravam um estudo, pessoas que procuravam mudar de residência, procuravam abrir um negócio e elas faziam questões sobre se ia dar certo, se não ia dar certo, como é que faz, como é que não faz. Então a gente percebia os fatos, como eu narrei anteriormente, insegurança, falta de objetivo, falta de sustentação nas ideias, falta de foco, falta de vontade, simplesmente o resultado. Buscavam simplesmente o resultado. E com essa mudança, tudo isso deixou de existir, porque não haveria consultas. Então as perguntas seriam feitas da mesma forma, as inseguranças, mas o próprio painel, a própria reunião, o próprio grupo, a própria vivência responderia as questões. Isso foi um choque muito grande. Isso causou realmente um choque muito grande. E eu lembro que muitas pessoas deixaram de frequentar justamente por causa dessa mudança. Ficaram apenas aqueles que buscavam um objetivo maior, queriam alcançar um objetivo maior. Seu aprimoramento, a fé, a esperança e porque gostavam, porque tinham uma proximidade, uma intimidade maior com o grupo, com a própria religião, a própria doutrina, os próprios fundamentos. E isso foi feito. E na gira seguinte, eu lembro, para dar um exemplo, eu lembro que uma moça, uma senhora, ela escreveu uma pergunta que me chamou a atenção, que foi assim: é verdade que as entidades são extraterrestres? E eu lembro que naquela gira, naquele trabalho, quem estava presente eram os pretos velhos e a entidade da casa, o mentor da casa, o pai preto. Ele pediu para que a gente respondesse essa questão. E foram respostas das mais diversas. Das mais diversas. Então, foi a grande mudança. Não sei se vocês perceberam a questão. Associar entidades a extraterrestres, a outros planos, a outras dimensões. E foi interessante. Por quê? Porque todo esse aspecto vago que se tinha sobre a espiritualidade, ele foi se sedimentando, ele foi se concretizando. E isso faz com que cada elemento, cada pessoa e cada entidade reúna condições de dar um direcionamento melhor. As dúvidas são pertinentes, porque são poucas as interações, as relações que existem entre a espiritualidade e o material, e a vida material. Então, ficam-se as informações tão mais diversas. A gente não pode negar que nós fomos sedimentados com uma série de dogmas que inibem a informação, inibem a profundidade da informação, e a gente tem exemplos disso durante a história. Inquisição e tantos outros. Então foram questões que foram se esclarecendo, foram passos muito importantes. E esse processo se perdura até hoje. Evidentemente que houveram ainda desistências, mas aqueles que realmente tinham a intenção
de se aprimorar, de expandir a sua consciência espiritual, sua consciência mediúnica, trabalhar melhor o seu corpo, o seu espírito, tenho intenções de conhecer, de avolumar seu nível de informação. Isso foi para quem deu continuidade. Hoje, principalmente, nós colhemos frutos perfeitos. Hoje nós temos, posso afirmar com certeza, que muitas dúvidas, muitas questões que eram guardadas, que não eram expostas nas nossas reuniões, elas foram dirimindo, as dúvidas foram se dissipando, foram se diluindo, e hoje as pessoas respondem. O tanto é o exemplo que os nossos irmãos, eles se posicionam hoje diante de uma câmera e revelam seus posicionamentos sobre esses fatos. E eles falam sobre o amor próprio, falam sobre o cuidado do corpo, falam sobre seus trabalhos espirituais, a sua formação, as suas linhas de conduta, as suas linhas de trabalho, têm um conhecimento sobre os pontos de força, têm um conhecimento sobre os fundamentos espirituais. Então a gente foi avolumando, o grupo foi avolumando uma série de informações, aperfeiçoando os trabalhos, e hoje nós trabalhamos de uma forma muito mais tranquila, mas muito mais profunda. Ainda houveram algumas situações nessa primeira gira em que nós tivemos alguns questionamentos assim dúbios, né, sobre a veracidade do trabalho, sobre a possibilidade do alcance, até onde nós poderíamos ir, o alcance, até onde eles teriam condições de discutir no sentido de debater, de demonstrar ideias, esse tipo de coisa. Mas esse foi o ponto que eu acho que foi, na minha opinião, eu tenho certeza, foi primordial para que nós tivéssemos um deslanche, uma aceleração no nossa fundamentação espiritual, na nossa fundamentação mediúnica. E foi nesse período que eu até vou contar nos próximos vídeos, eu comecei a desenvolver o aspecto de incorporação, o processo de incorporação. Então foi realmente um fato corajoso, único, foi de uma criatividade muito, muito grande, porque talvez hoje alguns templos possam fazer um trabalho parecido, mas esse foi um processo realmente fantástico. Eu valorizo isso porque eu desfrutei de conhecimentos profundos, pude aplicar muito mais os conceitos que eu havia aprendido, esclarecer muito mais tudo aquilo que eu havia aprendido, que eu havia adquirido como conhecimento. Então realmente é um processo que eu devo agradecer ao autor, nosso dirigente, o nosso mestre, nosso guru, o nosso sacerdote Leandro Carmas. Então fica aqui o gancho para o nosso próximo vídeo, no meu próximo vídeo, onde eu vou explicar melhor todo esse processo. E aí vem o evento da pandemia, aí vieram outros eventos que foram fazendo alterações no nosso grupo, no pessoal, na nossa corrente, e os trabalhos de cura. Então não percam
eu acho que vocês vão gostar, acredito que vocês vão gostar bastante, porque é um horizonte diferente, é um modelo completamente diferente do que a gente tem hoje na nossa realidade, no nosso mundo, né? No nosso plano. E espero que isso perdure, porque favoreceu muita gente, a todos aqueles que acreditaram, e hoje temos certeza que temos muito mais condição de enfrentar as situações mais adversas da vida, com certeza, com confiança, com garantia, amparo da espiritualidade. E, e assim foi feito. E que assim perdure, tá certo? Eu quero desejar a todos vocês, meus irmãos de fé, meus amigos, seguidores do canal, vida longa e próspera, e que Oxalá abençoe a todos. Vocês tenham um ótimo fim de semana e um bom caminhar, uma jornada iluminada. Tá bom? Tchau!